Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vem Pensar TV. E hoje nós estamos fazendo o tour no Museu da Criação, The Creation Museum, fica no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Uma viagem que nós fizemos de carro, nós mostramos aí no canal e etc. E nesta visita que nós estamos fazendo, nós tivemos o prazer, o privilégio de termos um agendamento com um dos diretores do projeto, do museu, que é um ministério, na verdade é uma empresa só que administra tanto o Museu da Criação como a arca que foi construída, que nós também já mostramos aí, tem um vídeo no canal mostrando e falando sobre a arca. E eu estou aqui acompanhado do Joe Owen. E o Joe Owen, ele é conferencista, um dos conferencistas principais para Resposta em Gênesis. Esse Resposta em Gênesis é uma nomenclatura que eles usam para divulgar, né, o criacionismo, ou seja, as respostas para as perguntas estão no livro de Gênesis, né, ligada ao criacionismo, ao contrário do evolucionismo, que tenta responder a perguntas complicadas sobre a origem do universo, a origem do mundo e etc., através da palavra do homem. Inclusive, dentro do museu, nós temos várias placas mostrando essa diferença entre a palavra do homem versus a palavra de Deus. Então, Respostas em Gênesis, basicamente é isso, é mostrando que há uma resposta para as perguntas mais difíceis a respeito do surgimento da vida, a respeito do surgimento do universo, e essas respostas estão no livro de Gênesis, que fala da criação. E o Joe Owen, ele é diretor do Ministério Hispano para Respostas em Gênesis, e tem licenciatura em Teologia pelo Seminário Batista Dominicano, e tem ensinado em mais de 100 viagens pela América Latina, e também escreve artigos para jornais, páginas como Soldado de Jesus Cristo, Respostas em Gênesis. Tem também contribuído no seu livro World Religion and Cults, Religiões Mundiais e as Heresias e as Seitas, volume 2, e é coautor com Ben Ham do livro Uma Só Raça, né? O texto que eu estou lendo está em espanhol, porque ele é responsável pelo ministério em espanhol, mas eu estou traduzindo para vocês em português. Então, para mim é uma grande alegria poder estar aqui com Joe Owen. É um prazer. Prazer todo meu. Deus te abençoe grandemente. E, basicamente, nós fizemos um tour, eu fiz um tour pelo museu, juntamente com o pastor Josias, que me acompanha, minha esposa e a sua esposa. E eu filmei algumas coisas, e basicamente a primeira pergunta que me vem à mente para responder para os telespectadores da Vem Pensar TV, Thinkers TV, that's the name of our channel, a primeira pergunta é: qual é o propósito do museu? Por que vocês tiveram a ideia de construir um museu a respeito da criação? E com tanta oposição aí fora, hoje nós sabemos que a mídia principal, ela é totalmente evolucionista. Então, qual seria o propósito disso? O Ministério Resposta em Gênesis iniciou-se com um professor de biologia australiano chamado Ken Ham. Ele, como cristão na Austrália, decidiu se mudar para os Estados Unidos para que o ministério pudesse ganhar uma projeção mundial. Isso foi algumas décadas atrás. Então, nós não iniciamos com um museu, mas sim como um ministério de ensino indo de igreja em igrejas. Então ele percebeu que as perguntas mais difíceis das pessoas não estavam sendo respondidas devidamente. Aí ele disse: todo museu que eu conheço por aí defende a visão secular evolucionista. Então, por que não criamos um museu onde as pessoas possam visitar e ver com os próprios olhos o que a Bíblia diz? Nós sabemos que a maioria da população do mundo não vai abrir uma Bíblia para ler. Na verdade, nem muitos cristãos fazem isso mais, para saber sobre a origem das coisas. Então, o museu lança luz sobre as páginas da Bíblia. Eu acho que se torna uma exegese própria do texto bíblico que fala sobre as origens, e é claro que sempre haverá muita oposição, e eu não creio
creio que isto tem a ver com uma situação político-social. Desde Gênesis 3, quando o homem se rebelou contra Deus, passamos a ser uma raça caída e, portanto, não gostamos de nada que mostre a verdade, porque lança luz sobre as nossas trevas, como vemos na Bíblia. Uma das coisas que eu estava pensando é na possibilidade de uma forte reação social. Eu imagino que esse seja um projeto multimilionário. Estou certo? Sendo assim, vocês nunca tiveram receio da reação social? Me refiro aos liberais. Eu estava assistindo ao vídeo da inauguração da Arca, com todo aquele povo do lado de fora protestando aos gritos. Vocês nunca se preocuparam com o tamanho do investimento social diante da possibilidade da comoção social ou algo assim? Com certeza há uma preocupação, mas nós temos que esmagá-la e permanecer em oração. Deixa-me dar um exemplo. Quando nós abrimos a arca no passado, nós tivemos muita gente protestando, sim. Mas um amigo de ministério veio e trouxe um grupo com ele, e por isso muitos do que vocês viram lá fora eram cristãos. E eles trouxeram comida para os que protestavam, tratando eles bem e evangelizando muitos deles. Então, Eric Covid pagou do próprio bolso 20 tickets para levar essas pessoas a conhecerem a arca e evangelizou todos eles. Eles eram muito pacíficos e amigáveis. Então, nós estamos apenas buscando obedecer ao Senhor. Pessoalmente, eu posso te dizer que servir a Deus não tem sido fácil, principalmente em relação à família da minha esposa. Então, nós tivemos que entender cedo o que disse Paulo. Estou traduzindo do espanhol. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. O Senhor nos tem respondido sempre e Ele tem protegido esse ministério, o qual tem estado sob constantes ameaças, mas Ele nos tem protegido e nós temos visto a mão do Senhor. Bom, antes de falarmos sobre algumas questões envolvendo dinossauros e algumas coisas que eu vi no museu, a minha pergunta é: eu acho que as pessoas precisam saber que existe um cabedal científico muito consistente por detrás desse museu. Há cientistas renomados aqui, pessoas conhecidas, cientistas formados em Harvard, em outras universidades muito conceituadas. Eu acho importante as pessoas saberem disso, para eles saberem que isso aqui não é uma aventura, não é alguém tentando implantar isso na cabeça das pessoas tirado do nada. Então eu queria que você falasse um pouquinho a esse respeito. Claro. Nós temos no nosso time o Dr. David Mann. Ele foi professor de anatomia por 30 anos na Escola de Medicina de Washington. Ele é também um dos contribuidores do Dicionário de Medicina. O escritório dele é logo ali e ele tem contribuído muito para o museu e tem ensinado muito a respeito do Australopithecus aforensis, a suposta Lucy. Ele faz muitas comparações de anatomia. Também temos o Dr. George Apperler, PhD em genética molecular. Também temos Dr. Danny Faulkner, professor de astronomia e física da Universidade Lancaster, da Carolina do Sul, uma universidade secular. Ele se aposentou e veio trabalhar aqui de tempo integral. Temos um historiador em geologia, PhD em geologia, chamado Terry Mordson. Temos Dr. Tommy Mitchell, médico. Temos também Dr. Nathanael Jensen, PhD pela Harvard em biologia do desenvolvimento. Dr. Andrew Stalin, PhD em geologia. E não apenas aqui dentro, mas também fora temos o suporte de muitos profissionais, professores e PhDs, inclusive da América Latina. Muitos são chefes de departamentos de ciência secular e afirmam que a teoria da evolução é uma piada. Essa é uma filosofia mais naturalística e política que dirige essa ciência. Também trabalhamos com o inventor do aparelho de ressonância magnética. Seu nome é Dr. Damadian. Sabe aquele aparelho de ressonância magnética que se usa nos hospitais? Ele é o inventor. Trabalhamos também com um homem que faz projetos para a NASA. Ele era professor em Cambridge e agora ensina na Universidade Bostonian, na Inglaterra. Tem um outro professor de termodinâmica
que se baseia nos desenhos divinos na natureza para inventar coisas, para ajudar pessoas. Ele é professor de ciência. Enfim, a lista segue adiante e são pessoas altamente qualificadas. Então, alguém poderia perguntar, como que todos os outros podem estar errados e vocês certos? Bem, nós estamos tentando mostrar às pessoas que é uma questão de visão mundial. Exemplo, temos cientistas vindo da Índia para os Estados Unidos, cientistas brilhantes, mas eles têm uma visão mundial diferente. Então, quando o assunto é origem, você está fora do campo de observação da ciência e o seu ponto de vista é que vai determinar como você vai interpretar as evidências, e nós não temos essa visão mundial naturalista. A maioria das pessoas não tem uma noção muito clara da diferença entre evolucionismo e seleção geral, né? Eles confundem essas duas coisas. E isso atrapalha um pouco a relação da seleção natural com o criacionismo. Não sei se você poderia elaborar um pouquinho a esse respeito para que ficasse um pouco mais claro para as pessoas. Em 1959, Darwin escreveu A Origem das Espécies, e isso foi 100 anos antes da descoberta do gene. Então ele fala sobre variação, porque isto é tudo que ele conseguia observar por fora. Ele não sabia que o DNA existia até então. Sendo assim, ele estava tentando entender que se vemos um bico grande num pássaro em Galápagos, e se voltarmos o relógio milhões de anos, talvez essas mudanças apontem para um ancestral comum. E é por isso que se chama a origem das espécies, de onde eles vieram. A árvore da evolução da vida surgiu daí, e eles usam a seleção natural como um mecanismo para ajudar a tornar isso inteligível. Mas agora, à luz da genética, uma vez que o gene foi descoberto, especialmente nos últimos 15 anos, quando as pessoas finalmente vieram a entender a genética, o que você vê na seleção natural é uma perda de funcionalidade genética, o que é oposto à evolução darwiniana. A evolução diz que tudo começa com uma simples forma de vida que acontece por acidente, lipídios, glicose, DNA e proteínas, que numa atmosfera probiótica começam a se juntar por acidente, por mutações, sobrevivência do feto e seleção natural. Ao longo de milhões de anos, boas mutações foram prevalecendo, de alguma forma, até atingir novas funções. Isto era apenas um modelo que as pessoas estavam usando. Mas se observarmos o que temos hoje, tudo iniciou-se com muita informação genética, heterozigosity é a palavra genética para isso, e agora está perdendo informação. Das 35 espécies de cachorro, por exemplo, e eu não estou falando de todas as raças, mas sim a nível de espécies, é mostrado de forma genética, morfológica e comportamental que eles têm como origem nos lobos. No entanto, os cachorros têm menos funcionalidade nos seus genes do que os lobos e, portanto, eles estão perdendo informação. Então, vamos dizer que você tem esse grupo de cachorros, por exemplo, os quais estão isolados no hemisfério norte, onde é muito frio. Estou apenas dando uma explicação simplificada, porque a coisa é mais complexa do que isso. Suponhamos que alguns recebem gene dos pais de pelos longos e nascem com pelos mais fartos e longos, enquanto outros com pelos menores. O que vai acontecer é que os de pelos menores vão se extinguir ao longo do tempo devido ao frio, e os que estarão se reproduzindo serão os de pelos longos. Então, após algumas gerações, ao chegar nessa região e ver tais cachorros, você pode achar que se trata de evolução, mas na verdade não. Aqueles genes já estavam codificados neles. Na verdade, o que aconteceu é que eles perderam os genes de pelos mais curtos. Isso se adequa perfeitamente ao ensino da Bíblia. Basicamente, pelo que eu estou entendendo, considerar o fator adaptação das espécies não tem absolutamente nenhuma relação com a aceitação da teoria do evolucionismo. That is correct. Está correto.
O termo evolução literalmente significa mudança, mas quando as pessoas usam esse termo, ele está sobrecarregado. Elas querem dizer a evolução darwiniana, que sugere a soma de informação. Mas até esta data, com o estudo de genética, não existe nenhum mecanismo genético conhecido que adicione informação ao código genético. Não existe nenhum. Sendo assim, a pergunta que não quer calar é: quem colocou as informações lá para início de conversa? Podemos ver a perda de informação, mas quem colocou essas informações lá em primeiro lugar? Alguns podem dizer que talvez tenha sido algum acidente louco, mas aí dizemos que é impossível e eles concordam. Porém, eles dizem que se adicionarmos essa fórmula um período de tempo quase infinito, então o impossível se torna provável. Por isso eles estão investindo nessa possibilidade. Ou seja, eles estão esticando este período de tempo para tornar essa tese possível. Exato. E até a data de hoje, devido ao fracasso dessa teoria, já existem cerca de 10 diferentes teorias de evolução. Tem uma recente de um professor da Harvard que diz que, como não vemos a forma de transição nas camadas rochosas, então talvez tenhamos sofrido um salto evolutivo, quando um animal simplesmente saltou de uma fase à outra, mas não vemos essa transformação gradativa que eles gostariam. Mas eu entendo por que eles têm essas teorias. Se eu não acreditasse em Deus, por exemplo, eu teria que olhar por todas essas possibilidades e perguntar: como isso pode ter vindo do nada? Bem, se veio do nada, então não podemos ter um Criador. E se não temos um Criador, então tudo veio por acidente. Então eu teria que inventar um modelo onde um monte de acidentes acontecesse. É isso que eles estão fazendo. Eles estão sendo verdadeiros à sua própria visão. Bom, uma das coisas que a nossa audiência questiona, e que eu gostaria que você elaborasse um pouquinho a respeito, tem a ver com a visão do criacionismo sobre a paleontologia, sobre os dinossauros. A visão humana dos dinossauros é uma visão realmente estapafúrdia. Quer dizer, os dinossauros viveram há milhões e milhões de anos atrás, quando então foram dizimados pela queda de um asteroide, etc. É a história que a gente sempre ouviu pela mídia, nas escolas e etc. Mas aqui no museu, vocês apresentam dinossauros convivendo basicamente junto com a raça humana. Diferença absurda de idade, né? 4.300 anos de idade contra milhões e milhões de anos apresentados pela ciência secular. Em primeiro lugar, qual é o fundamento científico para esse tipo de proposta que vocês dão? E como que isto coaduna com o texto bíblico, com a Bíblia Sagrada? Ok. Bom, se você me permite, eu quero iniciar com o que a Bíblia diz, porque esse é o meu ponto de partida como cristão. Mas eu quero deixar algo bem claro. Aqui nós não tratamos a Bíblia como um livro científico. Se começarmos a vê-la como um livro científico, perderemos as informações teológicas que ela faz e a história de redenção que ela nos conta. Mas, ao mesmo tempo, nós temos Deus como testemunha da história que Ele mesmo criou, e a intenção dele não é nos confundir. Deus disse que Ele criou os animais terrestres no dia 6, e os dinossauros, segundo a nossa taxonomia, é um animal terrestre, um réptil terrestre, transportado pelos seus membros inferiores. Segundo essa característica, eles se encaixam dentro do 6º dia da criação. O homem também foi criado no 6º dia, e isto vai criar um grande impasse com o mundo secular. Mas deixa-me dizer de onde vem o problema. Mais ou menos há 200 anos atrás, o uniformitarianismo ou gradualismo se tornaram as filosofias dominantes da geologia. Eles criam que a sedimentação e a formação dos desfiladeiros não se deram por meio de eventos catastróficos, como era ensinado antes por geologistas, mas sim através de uma erosão longa e contínua, como um pequeno rio cavando um desfiladeiro ao longo de um extenso período de tempo, ao invés de uma catástrofe, como era crido antes. Mas uma vez dito isto, se essa erosão vem acontecendo lentamente, existem imensos desfiladeiros e muita sedimentação. Se isso se deu por um processo lento, uma das coisas que estaria faltando é muito tempo. Então eles adicionaram esse tempo que faltava. Eles já estavam jogando com essa ideia através do catastrofismo, mas vamos ficar no uniformitarianismo. A ideia de milhões e milhões de anos já estava vaticinada na mente deles. Então,
qualquer evidência do dilúvio nos dias de Noé, bom, eles não acreditam na Bíblia de qualquer forma, então eles estão em busca de outras explicações das camadas de rochas sedimentares no desfiadeiro. Foi aí então que eles descobriram os dinossauros. A palavra dinossauro, chamada por Richard Owen em 1941, significa lagartixa terrível. Então essa descoberta nos anos 40, nas camadas que os fósseis se encontravam, eles os interpretaram pela lente do uniformitarianismo. Isto, logicamente, se choca com o período apresentado pela Bíblia. Bem, vejamos que se os dinossauros foram criados no sexto dia, isso significa que o homem os viu e conviveu com eles. Sendo assim, que evidência científica nós podemos observar? Bom, uma das mais óbvias descobertas recentes, feitas por acaso por cientistas seculares, foram células vermelhas no fêmur de um dinossauro, um T-Rex, no estado de Montana, incluindo veias e tecido mole em um dos ossos, o que significa que esse dinossauro não fossilizou totalmente. Isto foi confirmado por Mary Schweitzer no laboratório dela. Eles ficaram surpresos porque tecido orgânico não deveria durar mais de 100 mil anos. Imagine 65 milhões de anos, que é o que eles creem que os dinossauros foram extintos. Então eles continuaram procurando e acharam ainda mais. Também acharam carbono 14 dentro de fósseis de dinossauros. Você não acharia carbono 14 se tais fósseis fossem tão antigos, porque o carbono 14 tem uma meia-vida de cerca de 6 mil anos e o nosso equipamento consegue medi-lo, teoricamente, entre 80 a 100 mil anos. Portanto, qualquer coisa mais antiga do que isso, você não deveria encontrar carbono 14. Acharam carbono 14 em diamantes, que, segundo os evolucionistas, são as pedras mais antigas do planeta. Eu sei que a desculpa para isso é que eles teriam sido contaminados, mas não tem como se contaminar diamantes. Outras evidências são desenhos de dinossauros feitos por nativos antigos de diversos países. No Camboja, por exemplo, existe um tempo de 500 anos com estegossauros na coluna. Os aborígenes na Austrália tinham o desenho de pessoas caçando plesiosauro. Aqui nos Estados Unidos, nós temos saurópodes desenhados por nativos nas paredes de cavernas, ou seja, eles viram esses animais. Claro que eles não existem mais, foram extintos. Uma das coisas que eu gostaria de saber, uma dúvida pessoal, é que, ouvindo um criacionista há um tempo atrás no Brasil, ele trouxe uma visão um pouco diferente, adicionando a esta equação um possível parêntese de tempo que pode ter ocorrido entre Gênesis 1:1 e 1:2. Portanto, ele manteve a porta aberta para um possível período de tempo que não podemos precisar. Vocês também consideram isso algum conhecimento nesse campo? Cremos que o texto bíblico não abre esse precedente e eu vou te dizer por quê. Em Gênesis 1:1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o texto fala da terra sem forma e vazia. Em espanhol diz desordenado e vazio. Eu imagino que seja próximo do português. Em hebraico, diz tohu abohu, sem forma e vazia. A palavra, o problema de se considerar um parêntese entre os versos 1 e 2 é que o texto não aceita tal coisa. O texto diz que a terra era sem forma, vazia e sem luz. Então o texto diz que Deus criou a luz, formou a terra seca, encheu o céu e o mar, e no sexto dia a terra com vida. Portanto, a Bíblia se autoafirma numa linguagem bíblica comum, ou seja, no princípio a terra não tinha forma, nem vida e nem luz. E então Deus criou luz, deu forma e a encheu.
Eu creio que seria trair a exegese e tentar desassociar esse processo para encaixar um parêntese ali. Outro problema, pela ótica bíblica, é que se havia um parêntese no texto de Gênesis, Jesus não tinha conhecimento dele. Jesus disse em Marcos 10:6, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Bom, segundo a teoria dos parênteses, houve um princípio, depois de milhões e milhões de anos, e então Adão e Eva, e somente 4.000 anos depois veio Jesus. Aí Jesus olha de volta para o tempo e diz, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Isso significaria que Jesus não entendia o Velho Testamento, mas ele é a palavra viva. Outro raciocínio é que esta teoria traria morte, sofrimento e pecado antes da queda. No final de Gênesis 1, Deus olha para tudo o que ele criou, e isso inclui os seres angelicais, porque eles são parte da ordem criada, e Deus diz, muito bom. E todo o Evangelho, como entendemos, mostra Deus nos levando de volta a esse ponto. Lembra em Gênesis que todos os animais eram vegetarianos? Muito bem, pois as profecias sobre o novo céu e a nova terra mostram todos voltando a ser vegetarianos. Colossenses 1:20 diz que Deus está reconciliando em Cristo todas as coisas, no céu e na terra, e ele aponta para o novo céu e para a nova terra. Então, o novo céu e a nova terra amparam a nossa fé que está posta em Cristo, para a ressurreição do corpo, para reinarmos com ele por toda a eternidade. Isso será uma reconciliação do cosmos com o que tínhamos antes da queda. Portanto, se houvessem milhões de anos de morte, destruição e extinção nesse parênteses de Gênesis 1 e 2, então a ressurreição de Jesus dentre os mortos não teria derrotado a morte, porque ela seria parte natural dos planos de Deus e não uma consequência da queda. Romanos 5:12 diz que a morte é consequência da queda, consequência do pecado. Isso já diz tudo. Isso mostra que a morte não foi um acaso. Ela veio depois da queda, e a queda ocorreu em Gênesis 3. Eu creio que se olharmos toda a Bíblia como um todo diante disso, eu sei que outros argumentos surgirão, como por exemplo Ezequiel 28, onde diz que o mal veio por Satanás e Deus o lançou fora, mas se olharmos antes do verso 13, ele aparece antes da queda como o protetor perfeito do Éden. O Éden foi criado no sexto dia, então como ele poderia ser perfeito ainda no sexto dia se ele tivesse caído entre versículos 1 e 2? Deus estaria chamando um pecador de perfeito. That would be God calling a sinner perfect. That's great reasoning. Very good. So. Muito obrigado. Nós estamos maravilhados com tudo que temos visto na arca e aqui no museu. Fantástico. Particularmente, eu estou maravilhado que o Senhor tenha levantado tal ministério de pessoas tão comprometidas com a palavra a ponto de investirem tanto dinheiro, tanto recurso, apenas para fazer as pessoas saberem que a Bíblia é verdade. Amém. Tem sido um prazer. Nós desejamos fazer ainda mais no Brasil e nos países de língua portuguesa. Olhando nessa câmera, diga ao povo brasileiro que está no seu coração. All of my brothers and sisters in Christ. A todos os irmãos em Cristo no Brasil, todos nós aqui do Respostas em Gênesis vos amamos e amamos servi-los. Eu gostaria de lançar um desafio pessoal de um irmão para outro, para você permanecer na autoridade da palavra de Deus desde o primeiro verso. Deixe as coisas caminharem como devem e deixa Deus ser Deus. Coisas más podem acontecer ou até sermos insultados. Eu os desafio a assumirem seus lugares em suas igrejas, defendendo as Escrituras e olhando sempre para o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado. Bom, gente, aí está. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência de vocês. Estamos encerrando aqui essa entrevista e o nosso tour pelo museu. E garanto a vocês, um privilégio de poucos. Deus realmente nos deu essa graça de conseguir esse espaço, esta penetração aqui, esta relação, e nós estamos compartilhando isso com todos vocês do canal Vem Pensar, que para mim é uma grande alegria, tá bom? E se você puder no futuro, faça planos de vir conhecer o museu e de conhecer a arca. Eu garanto a vocês que será um passeio inesquecível. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.